Olá, aluno, tudo bem com você? Eu sou o professor Vini, professor de matemática aqui no blog do Enem. Aula de hoje, uma revisãozinha de geometria plana, um conteúdo bem grande, muita coisa. A gente fez um compilado das principais coisas que você não pode esquecer, certo? Vamos lá, prestando atenção, pessoal. Primeiro, o que são polígonos? Polígonos não é qualquer forma geométrica, vamos lembrar. Eles seguem 3 regrinhas básicas. Primeira, eles são fechados. Então não pode acontecer esse tipo de coisa aqui, ó. Isso aqui não é polígono não, certo? Ele não está delimitando uma área, ele está aberto. Não funciona, eles têm que ser fechados. Próxima regra, eles não possuem curvas. Então nosso querido círculo, por mais bonitinho que ele seja, não é um polígono, certo? A gente tem cálculos com círculo, a gente vai ver lá no final do slide, mas ele não é polígono, pessoal. Não, não e não. Terceira regra, os seus lados não podem se cruzar. É um pouco mais raro. Então, olha só, vamos ver. Quem é que entra dentro dessas definições? Cara, assim, ó, triângulo. Coisinha linda, leve, light. Quadrilátero, aqui no caso um retângulo. E também aqui um hexágono, que também é bastante comum. E aí, ó, os três são fechados. Eles não possuem nenhuma curva, seus lados são todos segmentos de reta e os seus lados não se cruzam e só se tocam, se encostam para formar os vértices. Não tem erro. Isso aqui são os nossos polígonos. A gente vai estudar aqui principalmente triângulos e quadriláteros, tá? Então vamos lá. Triângulos, pessoal. Primeiro vamos falar das classificações. Primeiro a gente tem uma classificação em relação aos lados, tá? Nomezinhos que são chatinhos, mas que é importante saber. Então, se a gente tem um triângulo que possui os 3 lados iguais, são simbolizados por esses risquinhos aí, ele é chamado de triângulo equilátero. Se por acaso ele tiver 2 lados iguais e um lado diferente, é o que a gente chama de triângulo isósceles, tá? Então, ó, esse lado igual a esse é diferente dos outros dois. E aí vem o diferentão da galera, que é o nosso triângulo escaleno, que ele tem todos os lados diferentes, tá? Então, 3 lados iguais, equilátero, 2 lados iguais, isósceles, 3 lados totalmente diferentes é o nosso triângulozinho escaleno, tá? Em relação aos ângulos, a classificação é um pouquinho diferente em relação à medida dos ângulos. Caso a gente tenha um triângulo com um ângulozinho de 90, esse triângulo automaticamente, o ângulo reto, vai dar o nome do triângulo de triângulo retângulo. Se por acaso a gente tiver um triângulo com um ângulo um pouquinho mais aberto, nosso chamado ângulo obtuso, né, que é entre 90 e 180 graus, a gente vai ter um triângulo que a gente chama de obtusângulo, enquanto o triângulo que possui os 3 ângulos agudos vai ser chamado de triângulo acutângulo. Lembra? Acuto, agudo, os 3 agudos, tá? Então, retângulo, ângulo reto, obtusângulo, um ângulo obtuso, e se os 3 forem agudos, acutângulo, certo? Gente, próxima coisa que a gente tem que ver, meu Deus, cai de certeza todo ano, o tempo todo, em qualquer prova, em qualquer vestibular, gente, Teorema de Pitágoras, o Teorema do tio Pita. O Teorema do tio Pita é nos triângulos retângulos, sempre tem que ter um triângulozinho retângulo, tá? A gente pode aplicar em outros triângulos, só que tem que ter um ângulozinho de 90 ali para rolar o quê? A nossa hipotenusa, que a gente vai chamar de A. Hipotenusa, maior lado do triângulo retângulo, e também o lado oposto ao ângulo de 90. 2 lados formam o ângulo de 90, o outro lado é a nossa hipotenusa. Os outros 2 caras são quem a gente chama de cateto, que a gente vai dar o nome de B e C. O que o Teorema de Pitágoras fala? Vamos sempre lembrar disso, gente. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não esquece. Essa não pode, tá? Próxima coisa que a gente vai ver, a altura de um triângulo equilátero. É o quê? É uma derivação dessa ideia de triângulo retângulo de Pitágoras. Olha só, a gente tem aqui um triângulo equilátero, que é mesmo 3 lados iguais, equilátero, tá? Então a gente tem os lados L, L, L. Se o L medir 5, então é 5, 5, 5 e assim por diante, tá? A altura, ela é sempre o quê? Sempre do ponto mais alto ao ponto mais baixo, no caso a nossa base, formando um ângulo de 90 graus com essa tal base, tá? Então tá aqui a nossa altura, ó. Nota que isso aqui forma um desenho de um triângulozinho retângulo. A gente aplica um Pitágoras ali e aí a gente consegue encaixar essa forma aqui, ó. O que é? A altura do triângulo equilátero é igual ao lado vezes a raiz de 3, tudo isso dividido por 2, é uma forma um pouquinho chata, mas deveras importante. Gravem que essa é importante, gente.
E aí a gente já passa também para a questão de área. Polígono, questão principal, assim, a área, gente. A área cai muito em geometria espacial, né? A gente tem o volume lá do prisma, a área da base vezes a altura. Se não souber calcular a área da base, não tem volume do prisma. E aí você já errou outra questão de um conteúdo que é linkado com esse. É muito importante, gente. A área do triângulo tem várias, tem mais 5 formas aí de área do triângulo. A gente vai dar as duas principais aqui para vocês, que é o quê? Para qualquer triângulo e para triângulos equiláteros. Em qualquer triângulo, base vezes altura dividido por 2. E em triângulos equiláteros a gente tem uma simplificação aí que surge assim, ó. Não parece simplificação, mas é, tá? Vai ser o lado elevado ao quadrado vezes a raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Duas fórmulas muito importantes, pessoal. Muito importantes, especialmente essa na hora que a gente fala de prismas e pirâmides também, tá? Fiquem ligados. Partimos então para quadriláteros. O que são os quadriláteros? Polígonos com 4 ladinhos, tá? Então vamos lá. Primeiro quadrilátero que a gente vai estudar aqui, trapézio. Sim, trapézio. Não é muito estudado, talvez você não lembre dele, mas ele existe e ele cai. E é importante, gente. O trapézio tem essa forma aqui, certo? Qual que é a moral do trapézio? Ele tem um par de lados paralelos, os outros não são, eles se cruzariam num futuro próximo distante, né? Então, isso é o que caracteriza um trapézio, um par de lados paralelos. Esses lados paralelos, a gente vai chamar eles de base. Base maior e base menor, certo? E aí, o que a gente faz com o trapézio? Claro, além do perímetro, o que é perímetro? Somente somar todos os lados de um polígono, a gente tem o que? Base maior vezes mais base menor, tudo isso vezes a altura e dividido por 2, que é a área desse trapézio. Não tem muito mais o que fazer com o trapézio não, tá, pessoal? Então, tá aqui, soma a base maior com a base menor, multiplica pela altura, que estaria aqui, e divide tudo isso por 2. Continuando, os paralelogramos. Esses vocês conhecem melhor, apesar de que vocês confundem legal uns caras aí, né? Primeiro cara a gente vai falar aqui são os losangos. Quem são os losangos? São essas figurinhas aí lindas, maravilhosas. Qual que é a moral delas? Elas têm os 4 lados iguais. Mas Vini, isso não é o quadrado? Não, isso são os losangos, tá? E também temos os retângulos, que tem os 4 ângulos de 90. Meu Deus, Vini, o quadrado também tem 4 ângulos de 90. Também, mas esses caras aqui, 4 ângulos de 90, são os retângulos. Os quadrados são uma fusão de losangos com retângulos. Eles têm os 4 lados iguais e também os 4 ângulos de 90, tá? Não precisa entrar em pânico, gente. E a gente tem uma fórmula para cada um deles. O losango, ele tem umas suas diagonais bem traçadas ali, sempre uma diagonal maior, uma diagonal menor. E a fórmula dele vai ser dada por diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Retângulo, todo mundo lembra dessa, é base vezes altura, não tem erro. Já nos quadrados, é o lado elevado ao quadrado, porque base vezes altura, né, pessoal, não tem muito erro aqui não, né? Então, essas fórmulas são muito importantes, pessoal. Vocês sabem disso, vocês já estudaram para a prova, não esqueçam elas de forma alguma. E não esqueçam as definições que a gente deu aqui também desses polígonos. Tem uma outra figura que é muito explorada, que é o tal do círculo. Lembra? Ele não é um polígono porque polígonos não têm curvas. O círculo é um conjunto de pontos equidistantes a um ponto central. Essa distância é o que a gente chama de raio, né? Todos os pontos aqui têm uma distância R. Se o raio for 5, todos os pontos da circunferência vão ter uma distância de 5 unidades até esse tal desse centro, tá? E os dois cálculos que a gente vai ter com o círculo são comprimento de circunferência, que seria o equivalente ao perímetro, 2 vezes π vezes o raio, e a área do círculo, que é π vezes o raio elevado ao quadrado. Meu Deus, Vini, quando chega esse π eu não sei o que fazer. Calma, galera. Muitas vezes a gente não precisa mexer nesse π, a não ser que a questão peça ou diga, substitua o π, considere o π igual a 3, considere o π igual a 3,14. Aí é só substituir. Se considere o π igual a 3, digamos, é 2 vezes 3. Se considere o π igual a 3,14, é 2 vezes 3,14. E não tem crise, gente. Galera, foco aí nos estudos, revisem esse vídeo, essas fórmulas e bora estudar, bora destruir esse Enem. Beleza? Até a próxima, galera!